Oi, Clamilda. Oi, O que é Diego. que tu estás fazendo aí tão concentrada? Gente boa. Meu amigo Diego tem astúcia. Quem não sabe o que é astúcia, né? Aquele cara astucioso que sempre traz umas ideias novas, Uma novidade. uma novidade. Aí Uma novidade Diego, nova. exato. Aí Diego me trouxe aqui um programa de computador, o nome bem chique, Família Sash, né? É Sash, é Diego. Mostra aqui, É, mostra aqui, mostra é o aqui. nome em inglês, eu não sei não. É o nome em inglês, é em inglês. Tá aqui, ó. Família, não sei o quê. Family Essentials. Family Stage, né? Pronto. Aí o que é que isso quer dizer? Isso é para que você ache seus antepassados, esse programa, né? É um aplicativo, eu acho, né, David? Deve ser um É um aplicativo, programa. né? Para você achar seus antepassados, fazer a árvore genealógica da sua família. Então, nos últimos 20 dias, eu acho, acredito que sejam 20 dias mais ou menos, que Diego me colocou isso na cabeça, que eu já fazia esse trabalho, assim, mais Um anotando, trabalho de pesquisa né? oral, não é? Não tinha fontes. Oral, anotando e tudo. Aí agora eu comecei a fazer esse trabalho, me aprofundar na história da minha família, para montar a árvore genealógica da minha família. E minha gente, vou dizer a vocês, é viciante, viu? Eu tenho noite que eu nem durmo direito, né, Diego? Procurando. Mostra aqui, Diego, mostra aqui um pouco. Então, gente boa, voltando ao assunto da árvore genealógica da família, eu já tinha essa vontade, já era um desejo meu de fazer, de conhecer meus antepassados, até porque eu sei muita história sobre a minha descendência, dos mais velhos. Como eu sou uma menina de sítio, uma criança de sítio, que não tinha energia, a gente conversava, os nossos pais, nossos avós conversavam nos bancos de cedro, né, semelhantes a isso aqui, inclusive eram esses, e eu ficava escutando aquela conversa e tinha maior vontade, maior curiosidade de conhecer o pessoal que eles falavam, né? E agora, recentemente, com esse programa aqui, eu estou tentando montar a árvore genealógica. Mostra aqui, Diego, por favor. Por exemplo, eu parti aqui do meu nome, né? Aí vim para o nome do meu pai, vim para o nome do meu avô, depois vim para o nome do meu bisavô, do meu tataravô, do meu pentavô, deve ser chamar pentavô, né? Mais ou menos isso, quer ver? Então, aí pronto, aí você vai montando. Eu tenho um grande número de documentos, viu, Diego? Aqui, até por ser um museu, né, por Uhum. guardar essas coisas, eu tenho alguma facilidade de achar esses nomes, né? E por eu ser uma pessoa que eu gosto de escutar os mais velhos conversar, eu tenho muita facilidade de achar esses nomes. Nem todo mundo vai ter essa facilidade. Mas você começa com o seu nome, com o nome do seu pai, com o nome do seu avô, e você vai puxando, puxando, e você vai conseguindo que o programa lhe dê respostas. Porque esse programa de computador, ele tem registro de igrejas, de cartórios, então o próprio programa vai alimentando seu sistema e você vai conseguindo comprovar as teorias. Por exemplo, meu avô era fulano de tal, de repente o programa manda o batismo do seu avô, o casamento do seu avô, e você vai confirmando, aí você vai colocando o nome correto, as datas corretas, e aí você vai formando a sua árvore genealógica. Isso aqui é só um motivo para a gente falar sobre o vídeo de hoje, que na verdade são os sobrenomes. Que quem vai falar um pouco sobre isso agora vai ser meu amigo Diego. Porque a gente percebe, eu tenho percebido nessa montagem de árvores da família, e Diego também já percebeu isso, que o nome dos filhos homens levam o sobrenome do pai. E o nome e as filhas mulheres não têm o sobrenome dos seus pais. Então, meu amigo Diego vai falar um pouco sobre isso. Valeu, gente boa! Bom, Diego, me esclareça essa dúvida. A mim, eu acho que quem tem essas curiosidades. Por que que antigamente as filhas mulheres não tinham o sobrenome dos pais nos registros? Assim, essa questão de sobrenome, quem pegava mais eram os filhos homens. Porque quem leva a descendência é o homem, não a mulher, né? Quando você casa, a mulher é quem vai pegar o nome do marido. Você já percebe? Vocês podem É, prestar atenção nisso. Quem repassa a descendência é o homem. Nessa questão aí. É tô o homem entendendo, quem vai dar o sobrenome à mulher, entendeu? tô Ela entendendo. traz o nome do pai dela, porém é acrescentado no nome dela o nome do pai, Isso é do um pouco marido. machista, né, Diego? É, de que já vem de muito tempo, né? É Verdade, uma questão cultural também, né? isso aí.
Eu tô conseguindo entender o que você quer dizer, Diego. Então, assim, não vale a pena a gente agora debater o porquê que é assim, né? Não. É aquela história, só sei que é assim. Só sei que é Então, assim. o homem, Só sei que é assim sendo. o homem, quando casa, Quem leva a descendência é o homem. o Quem homem. vai levar o nome da família é o homem. Isso aí é uma coisa histórica que todo mundo sabe. Não vai discutir, né? Que a gente não vai discutir. Isso tem me atrapalhado, né? Eu tentando montar a árvore da minha família. Eu sempre procuro o sobrenome dos homens, né? Dos meus avós, bisavós, Isso, né? Assim. isso. E não acho, porque as filhas mulheres não eram registradas com o mesmo Olha, sobrenome. Por quê? Na minha família, eu vou dar o exemplo da minha família. Certo. O meu tataravô, né? Que é meu tetravô, o nome dele era João Francisco da Silva. Certo. A sua esposa, né, minha tetravó, chamava-se Maria Francisca da Conceição. Você vê que não tinha um Silva, não tinha um Oliveira, não tinha um Pereira. Era um sobrenome da igreja, um nome de santo. Maria da Conceição. Sim. Entendeu? Francisca da Conceição. Né? Pega o nome de Francisco, né, que é um santo, e da Conceição por conta de Nossa Senhora, né, a Imaculada Conceição. Então sempre tinha um nome religioso no meio. Anunciação. Aí quando vai passar a descendência para as filhas... Preste atenção. Os filhos dele, que eu pude pesquisar, era Francisco Antônio da Silva, ele já pega o nome do pai, Silva. Certo. Entendeu? Aí, Luiz Francisco da Silva, entendeu? E as filhas? As filhas, Porcina Maria da Conceição, Maria Francisca de Jesus, elas não trazem o sobrenome do pai. Isso era muito antigamente, né? Ainda hoje continua assim? Não, hoje não. Hoje mudou, não, né? Hoje a gente não utiliza mais esse sobrenome, né? Da Conceição. Não. Isso é sobrenome até o século passado, década de 30, 40 do século passado, ainda tem muita gente com esse sobrenome. Isso eram sobrenomes dados pela igreja? Seria isso? Não, era mãe, por conta da devoção na época, colocava. Entendi. Promessas que faziam para colocar, entendeu? Tinha um negócio se a filha nascesse laçada, não tinha aquele negócio? Sim. Tinha que colocar José ou Josefa, não é? Você sabe disso, né? Certo, sim. Inclusive meu irmão tem esse nome José Cláudio porque ele nasceu laçado, né? Então tinha que colocar o nome de José, porque a criança nasceu laçada. Diego, é aquela história que os índios eram batizados, os índios e os negros, sempre com o nome de santo. Como era aquilo ali? Eles colocavam nome de santos, porque eles não tinham sobrenome, tipo Pereira, Oliveira... Batista, porque esses nomes eram trazidos pelos portugueses, entendeu? Sim. Foram os portugueses quem traziam. Então, eles, naquela época, eram considerados, para vocês verem, naquela época, eram considerados raças inferiores, entendeu? Muita gente dizia naquela época, viu? Se a gente pode ver em documentários, novelas que passam por aí, que os escravos não tinham nem alma. Você já viu isso? Que ignorância. Não, os escravos dizem que os escravos não têm alma. Os índios não passavam de selvagens, né? Os índios não passavam. Então, eles davam esses nomes, catequizavam eles e davam nomes a eles de santos. Maria... Por isso que tem tanto de Jesus, Espírito Santo, né? Eles sempre iam pegando essa descendência. Então, sempre que você vê um nome assim, que seja focado na igreja, na religiosidade, é porque aquela pessoa... Porque a gente tem também, Clemente, a gente tem que entender uma coisa. A nossa colonização foi portuguesa. E Portugal era católico. Era extremamente católico. Extremamente católico. Quando vieram os portugueses colonizar, eles veio junto com a igreja para colonizar o Brasil. Isso é uma coisa cultural nossa. Entendeu? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quem tem no seu sobrenome ligados à igreja, aos santos, né? A religião, essa pessoa com certeza tem uma descendência indígena ou... Por conta da miscigenação, né? Ou de negros, né? Porque nós hoje... Nós não podemos dizer que nós somos uma raça pura. Nunca fomos. Nós somos uma raça miscigenada. Graças a Deus. Não é porque nós temos a mistura de português, de escravos, de todo mundo que vinha colonizar o Brasil. Exatamente. Não é? Nós somos essa mistura de raças. E por isso nós somos esse povo lindo. Lindo, simpático. Então é assim, Diego. Então você está tendo essa mesma dificuldade que eu tenho para montar minha árvore? E principalmente essa questão de sobrenome. Porque às vezes a gente encontra uma pessoa só com 2 nomes. É verdade. Né? Por quê, Diego? Sim, às vezes até com mais. A pessoa mudava o seu sobrenome. Mudava o sobrenome. Eu acho que
Eu tenho uma tese para isso, Diego. Olha, muita gente, quando dizia assim, mas é tão bonito esse sobrenome tal, colocava na família. Você sabia? Porque não existia registro como se existe hoje um CPF, uma carteira de Não identidade. existia, não tinha documento. Então não. você poderia, ao nascer, você receber um sobrenome dado pelos seus pais. De batismo. Quando casava, você achava, como você mesmo Não, diz, eu não um quero nome, mais esse nome. sobrenome bonito. Aí você diz, meu sobrenome agora é esse. Aí botava. Aí você vai lá no batistério, porque é a única coisa que tem de verdade, porque assim que a gente vai o que a gente mais encontra é assento de batismo. São os registros mais antigos. De batismo, a gente encontra com facilidade. Então tá um nome. Aí quando você vê que ele casou, aí no de casamento já tem outro. Já é outro nome. Porque ele já mudou. Não quero mais esse Às vezes quando morre hoje já... isso não pode acontecer, né? Quando morre o atestado de óbito já é outro nome. Aí o que é que você tem que fazer para confirmar que é aquela pessoa? Pela data de nascimento, pelas datas, né? pelos nomes dos que os familiares chamavam, né? Já encontrei pessoas da minha família com 3 nomes. Exatamente. Meu tataravô, eu já encontrei ele com o nome de Virgulino Cordeiro da Silva, Virgulino José Cordeiro de Melo, né? E Virgulino Cordeiro Bezerra. Quer dizer, e sendo a mesma pessoa, e eu tenho provas que é a mesma pessoa. Porque eles não tinham um controle rígido como a gente tem hoje, de CPF, de computador, que se você der o nome diferente, vai acusar que você não... Você pode até se complicar com falsidade. Naquela época ninguém votava, né? Então isso é gente boa. Isso é a minha última nova mania, né? Que já não é tão nova, porque na verdade, Diego, deixa eu te revelar uma coisa aqui a todos. Quando eu pensei em criar o museu, antes disso, eu já estava nessa pesquisa sobre meus familiares. Na verdade, essa ideia do Museu do Agricultor começou da curiosidade que eu tinha de conhecer meus antepassados. E aí eu fui percebendo a história da minha família. Uma coisa, você sabe de quem a gente herdou essa questão aí de preservar a família, de saber quem eram os antepassados, de querer saber. Você sabe de quem a gente herdou? Dos judeus. Dos judeus? Dos judeus, porque a gente sabe que o Nordeste foi colonizado também por judeus. Quer dizer que os judeus eles tinham esse apego familiar. Ainda hoje eles têm isso, essa questão de preservar a família, de saber quem era o avô, quem era o bisavô. Isso é um costume deles. Então a gente herdou isso deles. E com certeza na minha família a gente tem descendência. Descendência de judeus. Pelos próprios sobrenomes a gente verifica que tem. Né? No meu caso, Cordeiro. Cordeiro, Pereira, Oliveira. Ou Ferreira. Sempre é ligado. Então, gente boa, canal Museu do Agricultor traz esse tema aí para vocês, dos antepassados, de montar sua árvore genealógica. Se você estiver nessa fase também, se você gostar disso, entre em contato comigo, com o Diego, né, Diego? Vamos formar um grupo de pesquisa aqui, né? Pra gente tirando as dúvidas, né? Um do outro. Tu também tá fazendo, né, Diego? É tua. E quem mais gostar, tiver curiosidade de conhecer seus antepassados, de saber como é que a gente tá fazendo, que tiver no iniciozinho, pode entrar em contato com a gente. A gente já vai advertindo. Não é fácil. Não é fácil. Não é você chegou e digitar o nome, vai aparecer tudo bonitinho lá. Diego, tu te lembra do primeiro dia, a minha aflição, que eu não achava meu povo, eu não achava de jeito nenhum. Quando a gente vai, aí você vai ligando uma pessoa a outra e vai chegando. O que eu digo é comece por você. Coloque seu nome, comece pelo seu pai, sua mãe, seu avô, porque quanto mais você alimentar o sistema, mais o sistema vai lhe ajudando. Né, Diego? E leva tempo, tem que ter paciência, tem que ter dedicação. Teve noites aí que eu fui dormir 2 horas da manhã, porque é um vício, vira um vício, né, Diego? Até Diego dizia, sai disso, menino, te liberta. Que eu, às vezes, até passeando e tava focada nisso. Diego, manda um cheiro aí pro povo. Então, um cheiro para todo mundo, se inscrevam no canal, fortaleçam cada vez mais o nosso canal. Cheiro no oco dos olhos na tábua do queixo.